Olá, eu espero que todos estejam bem. É com bastante alegria e satisfação que nós estamos aqui mais essa semana, dando continuidade aos nossos estudos, conhecendo a filosofia espírita através do Livro dos Espíritos. Ainda no capítulo 3º, da volta do espírito, extinta a vida corpórea, a vida espiritual, nós estamos falando da separação da alma e do corpo. Na parte segunda, do mundo espírita, o mundo dos espíritos. Nós estamos na questão número 160, onde Kardec faz uma pergunta aos espíritos, que foi a seguinte: o espírito se encontra imediatamente com os que conheceu na Terra e que morreram antes dele? Olha só a pergunta, né? Sim, conforme a afeição que lhes votava e a que lhe consagravam. Muitas vezes, aqueles seus conhecidos o veem receber a entrada do mundo dos espíritos e o ajudam a desligar-se das faixas da matéria. Encontra-se também com muitos dos que conheceu e perdeu de vista durante a sua vida terrena. Vê os que estão na erraticidade, como vê os encarnados e os vai visitar. Essa foi a resposta, dos espíritos para Allan Kardec. Nós temos aqui também um comentário do espírito Miramês, muito interessante, que fala sobre essa questão, para a gente fazer aqui uma reflexão, E diz o seguinte: revendo entes queridos. Vamos ver aqui o que Miramês traz referente a esta questão, A alma, ao atravessar o portal do túmulo, geralmente encontra os que lhe foram caros na terra, bem como aqueles que o guiaram nos roteiros espirituais. No entanto, nem sempre isso acontece, devido à sua posição na escala espiritual. Ou seja, voltamos sim a rever aqueles que tínhamos proximidade, que eram queridos, e também, de acordo com a possibilidade, podemos rever também os nossos guias espirituais que nos ajudaram quando estávamos encarnados no mundo dos espíritos. Podemos revê-los, ou não, a depender da escala evolutiva destes irmãos que estão, às vezes, muito mais adiantados conosco, então eles já estão em outros trabalhos, em outras esferas, Mas aqui tudo é relativo, de acordo com a escala evolutiva espiritual. Continuando, compete a cada criatura trabalhar no seu aperfeiçoamento enquanto encarnada, aliviando seu fardo e clareando sua mente para ter a felicidade de encontrar os seus parentes e amigos no limiar do túmulo. Por outro lado, nem sempre os seus parentes estão preparados para assistir à sua desencarnação e dar-lhes assistência. Tudo é relativo, na pauta da vida a que nos submetemos viver. Mas, quando os que se foram antes estão bem postos no mundo dos espíritos e os que desencarnam estão bem em consciência, eis que é uma festa de luz, onde o coração manifesta toda a alegria com a evolução da própria vida. Procuremos, pois, conhecer o nosso Senhor Jesus Cristo, por ser Ele o caminho por onde encontramos as maiores alegrias da vida. Ele é a porta por onde nunca erramos as diretrizes que nos levam à paz. Ele é a verdade que sempre nos liberta da ignorância com todos os seus aspectos de infortúnio. Podemos rever os nossos parentes e amigos que já passaram para o mundo dos espíritos, sendo que, dos mais elevados, recebemos a ajuda para nos fortalecer, e os mais infortunados prestamos auxílio, mesmo que eles não nos vejam. Olha que interessante, A depender do estado evolutivo que os nossos entes queridos se encontram no mundo dos espíritos, eles podem nos ajudar, como também nós podemos ajudá-los, dependendo da condição que cada um se encontra, Deus, a bondade absoluta, proporciona segurança a todos os seus filhos. Criou o Senhor o sol, que sustenta a vida na terra, e mesmo em alguns planos do espírito, no entanto, criou igualmente filtros para abrandarem a luz, de modo que ela não nos causasse danos nas condições de espíritos ainda necessitados. Toda a natureza carrega consigo defesas que o amor de Deus sustenta, para que a vida vibre com todo o seu fulgor e harmonia. No plano do espírito, as defesas são as mesmas, somente recebemos o que merecemos. Olha que ponto importante, Ou seja, a cada um será dado conforme a sua obra.
A justiça rege o universo, sustentando a paz em todos os ângulos. É a lei de retorno, não é? Ou seja, para que o universo seja justo, né, ele é compensatório, né? Nós temos que entender isso, né? Não existe, né, uma maneira contrária a isso, né? A justiça, ela depende única e exclusivamente das nossas ações, né, voltadas para o bem ou para o mal. Quando estamos na ignorância, né, então temos que fazer a nossa evolução se acelerar, né, se assim podemos dizer, ou seja, temos que nos esforçar para sermos seres humanos melhores e pensarmos no bem comum. E aí sim, né, estaremos aqui acompanhando, né, a lei de justiça, que é a única que rege o universo. As criaturas recebem do amor do Criador a misericórdia capaz de aliviar todos os que sofrem, dotando-os de esperança rumo ao futuro. A nossa alegria é grandiosa ao atravessarmos o túmulo e encontrarmos do outro lado os nossos entes queridos nos esperando com ansiedade, para nos transmitir as lições sublimes de todas as suas experiências no mundo da verdade. Esse aconchego nos dá mais vida e faz crescer sobremodo a esperança, de sorte que as promessas crescem para o futuro, por reconhecermos que a morte não existe, que somente a vida brilha em todos os sentidos do universo. A doutrina dos espíritos é um coadjuvante desta felicidade. Essa escola muito ajuda a alma na transição da terra para o mundo dos espíritos. Não percas tempo, meu irmão. Procura melhorar, melhorando-te por dentro, corrigindo faltas e aprimorando ideias, iluminando sentimentos e trabalhando no bem comum, para que, no momento da mudança da terra para o mundo espiritual, sejas iluminado e possas encontrar todos os companheiros que já regressaram, que estão em condições de festejar a tua vitória. E assim termina o comentário de Miramês, né? Bom, veja, eu acho que é muito interessante esse ponto, né? Temos condições de rever os nossos entes queridos? Sim, temos condições, né? Possivelmente veremos todos eles. O ponto aqui, né, é que de acordo com foi as nossas atitudes e ações aqui no plano Terra, é que essa possibilidade pode acontecer ou não. E também do outro lado, naqueles guias espirituais, os espíritos que estavam no mundo, né, espiritual, mas que nos apoiaram, nos assistiram, nos inspiraram, também podemos revê-los, a depender também do estado que estaremos, e se eles estiverem em condições mais evolutivas, talvez não poderemos naquele primeiro momento, e no momento oportuno, né, poderemos revê-lo. Esse é um ponto importante, né? Então, assim, isso a doutrina espírita nos traz, e isso nos dá muita força, muita perseverança, muita fé de continuarmos a fazer um esforço no bem, porque através das nossas obras, colheremos isso também no mundo dos espíritos, né? Então a doutrina espírita, com toda a sua filosofia, né, nos ajuda muito a termos fé de a cada dia sermos melhores, porque isso nos ajudará no mundo dos espíritos, né? Os que estão bem, né, vêm para nos auxiliar com as suas experiências no mundo espiritual, ou seja, aqueles que se encontram em condições, né, bem equilibradas, eles estarão lá nos recebendo, nos orientando, né, nos trocando as suas experiências. E aqueles que não estão numa condição favorável, no momento oportuno poderemos rever, poderemos auxiliar também, se assim for a vontade, né, da providência divina. A doutrina espírita nos enche de esperança para perseverarmos em buscar o bem comum, pois quando chegar a nossa transição, estaremos conscientes de como será essa travessia. Ou seja, nós teremos condições de sabermos, né, como será a nossa transição, a depender da forma que nós vivemos aqui nesta existência atual. Se nós formos pessoas que buscam o bem comum, que se preocupam também não só consigo próprio, mas com o próximo, com certeza as nossas ações vão nessa direção. E o bem que nós fazemos ao próximo é o nosso advogado em qualquer lugar, né, no universo, assim falava Chico Xavier. Então vamos fazer o bem para que isso seja o nosso advogado em qualquer parte do universo que estejamos, né? Deus é todo amor, é justiça. A cada um será dado conforme as suas obras. Ou seja, Deus é amor, Deus é justiça, né? Nos momentos de dificuldade, a misericórdia divina nos ajuda a passarmos por elas, para nos dar força, para nos reerguermos, para que a gente não perca
a perseverança, né? A esperança e a fé. Então, Deus é misericordioso porque Ele nos ajuda quando nós estamos no momento de queda, no momento de dificuldade. Mas Ele é todo amor também, né? Porque Ele é o bem comum. Deus quer que nós nascemos para dar certo. Então, nós estamos trabalhando nessa direção. Quando vier os percalços, as nossas quedas, os reveses, Ele também é misericordioso. Ele sempre nos inspira e próximo de nós estará, né, amigos espirituais, entes queridos, seja no plano físico, no plano espiritual, para nos apoiar. Então, eu gostaria de terminar com essa frase: Deus é todo amor e justiça. Vamos trabalhar, nos esforçar, porque de acordo com as nossas obras é que teremos algo a colher no futuro, ok? Eu agradeço mais uma vez o tempo e até a próxima semana, se Deus quiser.